Bom, meninas e meninos, agora nós vamos fazer o bolo de baunilha. Em uma batedeira, usando a raquete, nós vamos colocar 380 gramas de açúcar refinado, 280 gramas de margarina ou manteiga. Se for usar margarina, usa de boa qualidade, ok? Eu tô usando a Qualy. E vocês vão colocar o óleo também, tudo nessa primeira etapa. Lembrando que vai estar tudo aqui abaixo nas descrições e no e-book, todos os ingredientes. A primeira etapa a gente vai colocar na batedeira e a gente vai bater, tá? De velocidade média para alta, até essa base aqui ficar branca e ela vai dobrar de tamanho, ok? É cerca, gente, de 10 minutinhos batendo na batedeira usando a raquete, tá? Depois que essa massa ficar dessa forma aqui, esbranquiçada, e o tamanho dela ficar maior, ela vai crescer, é hora de colocar os ovos. Lembrando que você tem que pesar todos os ingredientes. O ovo precisa ter 50 gramas cada, então são 250 gramas de ovos. E nós vamos abaixar a velocidade dessa batedeira e vamos colocar os ovos, como se estivesse colocando um a um. A gente vai colocar, vai bater, vai colocando e vai batendo. E não esquece de colocar baunilha. Aonde vai o ovo, vai a baunilha. Se for usar a essência, são 10 ml, pode até colocar mais. Se for usar a fava de baunilha, 5 gramas, ok? Então, não se esqueça, colocou o ovo, coloque a baunilha. A baunilha, ela vai fazer com que o cheiro do ovo não fique tão forte, certo? Então, é hora de continuar batendo. E a gente vai bater até isso tudo se misturar e ficar uma massazinha homogênea. Essa é a primeira etapa da nossa slice cake, do nosso bolo de baunilha, tá? A segunda etapa é, você vai estar com os ingredientes todos separados, pesados. Nós vamos colocar os secos, farinha, amido de milho, fermento químico, o sal. E lembrando que nós vamos acrescentar aqui o leite morno, tá? Eu tô usando leite UHT integral, que é o leite de caixinha. Use o leite que você quiser, mas eu indico que seja esse. Leite morno. E nós vamos intercalar, nós vamos fazer esse bolo como se for... Esse é o método cremage. Na época lá de antigamente, as nossas vovós faziam assim, o bolo. E fica uma delícia, tá? Que é colocar o leite morno no bolo. Então, nós vamos intercalar um pouco de farinha de trigo, um pouco de leite morno, um pouco de farinha de trigo, um pouco de leite morno. E a gente vai fazer isso até o final, tá? Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, I can take it on my heart, yeah, yeah. Give me your love, yeah, yeah. Call me when you want, baby, I can take it on my heart, yeah, yeah. Give me your love, yeah, yeah, yeah. Feito isso, é hora da gente pegar uma espátula e dar aquela misturada lá no fundo do bowl, para poder se certificar que tá tudo misturadinho, porque na batedeira ela não vai até no fundo, mas a espátula vai. Então, essa daqui é a nossa forma, tá? Eu vou deixar as medidas todas aqui no e-book. É uma forma de pão de forma que eu uso para fazer slice cake ou slice cake, diga como você quiser. É o nosso bolo de baunilha, minha gente. E nós vamos fazer esse bolo, e lembrando que nós temos aqui a receita do desmoldante caseiro,
fez a massa, colocou ali, dá uma ajeitadinha. Nesse meio tempo, você já liga o seu forno, pré-aquece, 10 minutinhos lá, 180 graus, e você vai colocar esse bolo no forno pré-aquecido. Forno pré-aquecido, 10 minutinhos antes, 180 graus, e você vai deixar 30 a 35 minutos, dependendo do seu forno, vai ficar até mais. Então, você observe, começou a sentir cheirinho de bolo na casa. Você pode pegar um palito e você ir lá, dar uma cutucadinha no bolo. Se o palito sair seco, pronto, o bolo tá pronto. Se o palito não sair seco, deixa mais um pouquinho, tá? É isso. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now, water's getting deep now. Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now, water's getting deep now. Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Lembrando que o recheio de brigadeiro tá aqui também. O recheio da calda para umedecer esse bolo, que é uma calda de leite condensado, está aqui também, tá? E bora lá, vamos fazer. A próxima etapa, depois, né, do brigadeiro pronto, você vai colocar na sua manga de confeitar e vai usar o bico da sua preferência. Aqui é a nossa calda de leite condensado. Como que eu faço para poder cortar esse bolo? Você pode cortar do jeito que você quiser. Mas aqui, esse bolo ele tem 9 centímetros de altura. Então, eu tô usando uma régua. E eu vou separar. Medir 3 centímetros, cortei. Depois, eu vou medir 6 e cortei. Como o bolo tem 9, ele vai ficar com as camadas bem certinhas. E eu vou fazer isso com uma faca de serrinha, que é uma faca para poder cortar bolo, e uma régua. É assim que eu vou fazer. Mas você faça do seu jeito, tá bom? Bora lá! I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes.
I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, can take it on my heart. Yeah, yeah, give me your love, yeah, yeah. Call me when you want, baby, can take it on my heart. Bom, gente, depois do bolo cortado, tá? São 3 camadinhas, então são 3 camadas de massa de bolo e 2 de recheio, certo? Então, veja como que ele fica bem perfeitinho, bem certinho, fazendo desse jeito, usando a régua e usando a faca, tá? Agora é hora de tirar. E nós vamos colocar na forma. O que nós vamos fazer? Nós vamos prensar esse bolo. Então, na forma, na mesma forma que assou ele, eu vou pegar, vou colocar um plástico, desses saquinhos de mercado. Vou abrir ele, vou colocar na forma que a gente assou esse bolo e vou pegar uma parte desse bolo e vou colocar no fundo. Então, a forma que eu assei ele vai ser a mesma forma que eu vou usar para prensar. E eu vou deixar esse bolo na geladeira de um dia para o outro. Então, como que eu tô fazendo? Peguei a parte de cima, coloquei lá na nossa forma. E agora eu vou umedecer. Como que eu vou umedecer? Como o bolo é uma massa clara, eu vou usar a calda de leite condensado, a calda que a gente fez. Lembrando que a calda precisa estar fria, tá? A calda precisa estar fria. Não coloque calda quente para poder umedecer qualquer bolo, não faça isso. Então, com a calda fria, calda de leite condensado, a receita tá aqui também. Nós vamos umedecer. E é bem intuitivo, gente. Você não vai colocar demais, mas também não vai colocar de menos. Se coloca a quantidade que você quiser, tá? Então, você vai umedecer todo esse bolo com a calda. Pode fazer uma vez, depois umedecer a segunda vez e pronto. E ele vai absorver assim super rápido. Depois de fazer isso, você vai vir com o quê? Você vai vir com um recheio. E lembrando que eu fiz um recheio de brigadeiro de chocolate, tá? Aí a gente vem com o recheio, colocando, eu faço dessa forma aqui, colocando em uma manga de confeitar e fazendo todo esse movimento aqui para poder rechear. Então, bolo, calda, recheio. Depois eu venho com uma colher para poder estar acertando esse recheio. Aí a gente vai fazer a segunda camada. Eu faço assim. Depois que eu coloquei o recheio, eu pego uma colher e eu vou fazendo um movimento de zigue-zague aqui, para poder prensar mais um pouquinho, para poder apertar um pouquinho esse recheio, tá? Até também para o bolo caber na forma, porque a gente vai prensar. E como a gente vai prensar, ele precisa estar bem prensadinho, né? Agora, nós vamos para a segunda etapa. Vamos pegar mais uma parte dessa massa e nós vamos colocar por cima daquela primeira etapa lá do bolo. Não tem erro, não tenha medo de fazer. É super simples, é super fácil e você pode fazer com qualquer bolo. Eu tô usando essa forma aqui, mas você pode usar qualquer forma que você tenha, que o processo é o mesmo, tá? Foque na técnica. Não importa qual é o tipo de forma que você vai estar usando. Só preste atenção na técnica, que vai ser a mesma para qualquer bolo que você for fazer. Lembrando que essa é uma massa profissional, mas você pode fazer caseirinhos também, usando aquela outra forma, né, de buraco no meio, tá? E você pode fazer esse bolo. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa, pegar esse bolo, essa fatia, e vamos colocar por cima aqui. E nós vamos fazer todo aquele processo que a gente fez. Colocamos na nossa forma, tá? Toda a primeira etapa. Agora, a gente pega essa segunda etapa, que é pegar essa fatia de bolo e colocar sobre a nossa primeira etapa. E vamos fazer tudo novamente. Bolo, calda, recheio e por aí vai. Vamos lá. I remember
think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. Feito tudo isso, nós vamos para a próxima etapa e a última etapa. Nós vamos umedecer também e vamos colocar por cima. Depois da gente colocar por cima, o que que a gente vai fazer? Nós vamos vir e vamos fechar esse bolo. Se você quiser colocar, se a sua forma não tiver nenhuma tampa, você pode colocar alguma coisa que pese sobre essa forma de bolo. Mas se você não tiver nada, não precisa também. Como essa forma aqui, ela tem uma tampa, eu vou utilizar a própria tampa para poder fechar e prensar esse bolo. E eu vou levar para a geladeira e vou deixar de um dia para o outro. É sempre bom a gente fazer de um dia para o outro esse processo aqui, porque isso vai fazer com que todas as camadas fiquem bem juntinhas, com que o bolo fique bem prensado e ele vai ficar bem perfeitinho, tá? Então, vamos lá.
Qual é a dica que eu dou? Por cima do bolo, você pode fazer o seu chantilly, você pode fazer um brigadeiro e fazer as camadas ali por cima. Lembrando que eu virei aquela parte para baixo, tá? E o que você pode fazer? Colocar o suspiro. Por isso eu tô ensinando a fazer bolo aqui, porque combina para topo de bolo os suspiros, gente. E você vai decorar o topo do bolo com os suspiros. E é isso, o bolo fica uma delícia. E eu quis trazer essa receita, que é uma receita profissional, para que vocês usem a criatividade de vocês e façam os seus próprios bolos, ok?